Pessoal do Psicologia no Sofá, sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando aqui, a gente está com a maravilhosa rainha da BAE, professora doutora Marta Ubner. Quando a gente começou, enquanto as pessoas... Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu acho que a gente está com um delayzinho de alguns segundos, mas não tem problema, a gente se entende. Claro. Enquanto a gente dá uns minutinhos, como a professora também concordou, a gente está gravando e depois vocês já sabem, vai estar lá no nosso canal do YouTube. E quando a gente pensou em começar a segunda temporada do Psicologia no Sofá, a gente terminou a primeira temporada em alta. Terminamos a primeira temporada... olha lá, a Karina disse que está ouvindo os dois. Terminamos a primeira temporada com a mega class lá do querido Charles Catania. E aí a gente conversando, a gente pensou, vamos começar então a temporada 2 do Psicologia no Sofá. Né? No que é outono aqui para mim nos Estados Unidos, a primavera aí no Brasil. Inclusive, olha as cores do outono, que bonito, professora. Lindo, eu reparei já. A hora que eu abri a tela, você estava aí nesse cenário maravilhoso. Lindo, né? Aqui, se quiser, eu mostro a Paraisópolis, aqui perto. Ah, é? Bonito também, não é? Eu não conheço. Tem a sua beleza, sem dúvida nenhuma. E aí a gente pensou, quem a gente vai chamar para a abertura da temporada 2, né? Aí pensamos na professora doutora Marta Ubner, com um tema super relevante e tal. E aí ela foi uma querida, prontamente aceitou nosso convite, já agendou a data com a gente, e aí permitiu a gente começar aí a temporada 2 do Psicologia no Sofá, no mesmo nível que a gente deixou a temporada 1, terminando com o Dr. Charles Catania. Professora, acho que a gente pode ir começando, as pessoas, conforme elas forem entrando, elas já vão acompanhando. Claro. Como é no sistema de webinar, a gente não vê eles, mas eles estão vendo a gente, estão ouvindo a gente, e eles podem mandar perguntas que podem ser ou pelo QIA aqui embaixo, ou pelo chat. Mas daí a gente pode ir conversando, e aí eu vou fazendo as perguntas conforme elas forem acontecendo. Acho que a gente podia começar falando sobre o papel importante que a senhora tem tido no combate à pandemia do Covid-19 aí no Brasil. A gente sabe que ainda não tem vacina. E a partir de uma abordagem comportamental, a senhora tem feito toda uma análise mostrando sobre como a gente pode combater o coronavírus a pandemia, né, a partir de uma perspectiva comportamental. E nisso a gente viu todo, né, o sucesso que a senhora tem tido em jornais impressos, em jornais da televisão. E fala um pouco para a gente sobre isso. Claro, com o maior prazer. Primeiro, Mairo, parabéns pela tua iniciativa. Nada como estar na terra dos nossos líderes, né? Catania, Skinner, para poder ter um livre acesso e conseguir que eles falem para a gente. Eu sou fã também, e quando eu tinha a idade tua, que eu imagino que está em torno de uns 30, não precisa confirmar, mas por aí, eu fui a Harvard, fiz uma entrevista com o Skinner, porque eu tinha algumas dúvidas, né? Então, acho que é isso, tem que ir, tem que chamar, e eu tenho essa entrevista até hoje, e é isso mesmo, né? A análise do comportamento, ela nos ensina a necessidade de divulgá-la, né? Porque ela é muito mal interpretada, ela é muito pouco divulgada em outras esferas, a gente fica sempre falando para nós mesmos. Então, o que aconteceu comigo? A hora que aconteceu essa grande surpresa, desde janeiro, eu levantei as orelhas, todos os radares ficaram ligados, muita experiência internacional, muitas viagens. Então, já no final de dezembro, começo de janeiro, eu comecei a ficar ligada, já comecei a me preparar com vários comportamentos, com várias preocupações.
Eu moro aqui perto do Einstein, então, quando apareceu o primeiro caso no Brasil, eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu moro do lado de um cabeleireiro, eu tinha ido ao cabeleireiro e a manicure, que aqui no Brasil é muito comum, né? Falou para mim, puxa, a médica do que está internado com Covid acabou de sair daqui. E a gente tinha acabado de ouvir que o médico em Wuhan tinha morrido, né? Pelo contágio. A gente já estava. Então, eu saí daquele momento e falei, nossa, a pandemia está muito próxima, né? O vírus já está chegando aqui do lado, né? E aí eu falei, isso vai ser longo, e comecei a fazer uma série de previsões de controle, e eu falei, com que ferramenta eu estou fazendo tudo isso, né? Eu falei, análise do comportamento. Então, sem presunção, eu diria que a análise do comportamento ela já nos deu um conjunto de conceitos, um conjunto de princípios do comportamento e um conjunto de estudos que nos permite olhar para o mundo com alguns detalhes que os médicos hoje não têm nenhum poder, porque vai estar com eles a vacina, né? O tratamento médico, mas enquanto isso não tem, o que eu posso ajudar? Então, como cidadã e a formação em análise de comportamento, eu comecei a produzir vídeos. Eram 11 da noite, eu sentava nessa mesa que eu estou aqui agora, ou na sala, e eu comecei a falar com as pessoas, fazendo análise, buscando uma análise da tríplice contingência, né, que pudesse mostrar às pessoas o que era possível de ser feito. Então, eu até separei uns poucos slides aqui, não sei se interessa. Você está vendo a minha tela aí ou não? Com certeza, interessa sim, eu estou vendo sim, estou vendo sem vacina e com o vírus invisível. Então eu vou mostrar para eles um pouquinho essa análise, né? Que sem a vacina e com o vírus invisível, o tratamento é comportamental. Então, eu comecei a enxergar a análise do comportamento como um tratamento comportamental para enfrentar essa pandemia. E aí, então, só para o pessoal, porque você me disse que quem está aqui hoje tem interesse em análise do comportamento, mas não necessariamente é um analista, né? Perfeito, Então, eu exatamente. vou fazer um pouco mastigado. Então, vamos começar do jeito que eu comecei a olhar os problemas da pandemia do Covid, que nos remeteria a algumas orientações comportamentais. Primeiro, a nossa unidade de análise. A gente olha o mundo pela contingência tríplice, né? Basicamente. E esses conceitos é um paradigma clássico, um divisor de águas, que foi considerado por esse autor aqui, o Kimball, no livro Applied Behavior Analysis. Ele diz o seguinte: o Skinner, com a contingência de 3 termos, nos deu um novo paradigma. Ele alcançou nada menos profundo para o estudo do comportamento e da aprendizagem do que o modelo de Bohr do átomo e o modelo de Mendel para o gene. Então, ele disse, é diante disso que a gente está. Então, é um recurso fabuloso. E aí, o que a gente tem? Aqui está ela, linda e maravilhosa, simples, a contingência tríplice, né? Os estímulos antecedentes que criam condições para que respostas ocorram, e essas deverão ser selecionadas pelas consequências que ocorrem depois e que alterarão a probabilidade futura dessa contingência tríplice, né? Então, Skinner dizia já em 69, é uma formulação dessa interação organismo-ambiente e que tem sempre que especificar esses 3 elementos: a ocasião em que a resposta ocorre, a própria resposta e as consequências reforçadoras, ou positivas ou negativas, né? E essas inter-relações são as chamadas contingências de reforço, como dizia Maria Amélia, uma unidade tripétala. E qual o problema que a gente tem numa contingência de Covid-19? A gente tem o elo principal, os 3 termos são fundamentais para a análise do comportamento, mas o nosso modelo é o de seleção pela consequência. E numa pandemia de Covid, essa consequência para as respostas que nos protegem é uma consequência invisível.
O vírus é invisível. Então, se você sai sem a máscara, imediatamente não te acontece nada. Se você põe a máscara, é a mesma coisa. Se você higieniza os alimentos, você não sabe se saiu o vírus ou se não saiu. Se você erra e beija um desconhecido, você não sabe se você pegou ou não. Então, a consequência, ela inexiste imediatamente falando, ela é uma consequência a longo prazo e você não sabe exatamente o que você fez para ter sido consequenciado dessa forma. Então, aqui já começa um grande problema. Você tem um problema, sabendo que a tríplice contingência é que explica os nossos comportamentos, como é que eu vou me comportar se a consequência principal que evitaria a resposta de contágio, né, é uma consequência que ela não é imediata, ela é a longo prazo. Depois de 7 dias, você fala, bom, então eu acho que eu higienizei certo os alimentos, porque eu não peguei Covid. Aí eu acho que eu estou usando tudo certinho, mas é hipotético, Tá né? com delay de E 7 aí nós dias, uma temos, semana. então é isso aí. É? Né? Tá se com um delay de 7 dias das Super. 2 semanas. Então, é isso aí. Então, a gente já sabe, porque o vírus é invisível, porque as consequências são atrasadas, quando você higieniza com álcool 70, você não sabe dizer se eliminou o vírus ou não, e a gente sabe que isso tudo é inefetivo, as consequências atrasadas são muito menos efetivas do que as imediatas, né? A gente vive quase que numa esquiva não sinalizada. O que é isso? Eu não sou uma estudiosa de controle aversivo, mas a gente tem Todorov, Catania, Sidmans, né, que estudaram ad nauseam, né, os sistemas aversivos. Então, a gente tem o vírus, que é um choque inescapável, no sentido de que a gente não sabe quando ele vem. Se ele vier, a gente não sabe o que fazer no momento em que ele vem, quando ele vem já é tarde. Então, um dos efeitos, né, desse tipo de esquiva não sinalizada é uma supressão de comportamento operante e aumento de respondentes, né? Então, é um momento, é uma contingência muito desfavorável a comportamentos de evitação do contágio, né? E aí a gente, como se não bastasse esse problema crasso, a gente tem um problema nas respostas. Porque as respostas que vão nos proteger contra a doença do SARS-CoV-2 são respostas novas para o povo brasileiro. Se fosse para o povo japonês, que está toda hora com aquela máscara, né? Eu fui presidente da ABAI numa época em que a reunião foi no Japão. No dia a dia deles, eles usam máscara torta e direito. Mas o brasileiro abraça e beija toda hora, qualquer coisa faz festa, põe a mão um no outro, põe no braço, põe na perna, põe na cintura, se abraça, nunca usou máscara na vida, exceto os profissionais de saúde. Então, a gente tem que aprender inúmeras respostas, e essa é o primeiro momento, quer dizer, além de não ter a consequência para as respostas adequadas, essas respostas são novas, eram novas. Então, no meu primeiro vídeo de abril, foi 10 de abril, né? Eu falei de treinar os novos comportamentos. Então, eu ensinava verbalmente as pessoas, dizia para elas, olha, treinem pôr a máscara, tirar a máscara, higienizar a mão com álcool em gel, com sabão, os momentos de fazer isso em situações análogas. O que eu queria dizer, em casa, com a sua família, com um grupo de apoio te filmando, te monitorando, porque na hora que você estiver na situação real, você pode fazer besteira, porque tem a emoção junto, né? A ansiedade, o medo, né? Então, outro dia, que agora já está havendo um pouquinho mais de coragem para sair, né? A gente foi tomar um coco verde numa praça, em ambiente aberto, mas tanto o moço que vendia o coco quanto o meu marido, os dois,
um estava com a máscara no queixo e o meu marido, para tomar água de coco, tirou um pouco a máscara. E aí o vendedor de coco o chamou. Então ficaram os dois a menos de 2 metros, um com a máscara no queixo, o outro sem máscara, bebendo água de coco, e um fez uma pergunta, o outro respondeu. Então aquele é um momento de perigo. Então você teria que estar muito treinado, né? Então, como meu marido ele tem uma hemiplegia e ele é fumante, estava bebendo água de coco, não dava para pôr a máscara, então eu tive que ir lá correndo e pôr a máscara nele. Mas é esse tipo de coisa que nesse primeiro vídeo, em 10/4, eu falava, gente, dá-lhe treino, é como um jogador de futebol. Esses comportamentos a gente não sabe. A gente não sabe se passa o álcool antes de ter que sair de casa, se passa o álcool depois, passa antes, passa depois, se só esfrega tá bom, ou se tem que passar o pano. E aí, depois desse primeiro vídeo, tinha uma menina, estou querendo lembrar o nome dela, eu acho que é a Bianca Balbueno ou é a Marina Esteves, uma das duas, falou que o sonho de consumo dela naquele momento era uma máquina de lavar compras. Não tem máquina de lavar louça, não tem máquina de lavar roupa, seria uma máquina de lavar compras. Chegou compra, pá, põe na máquina, lava tudo, porque a gente estava tendo que fazer isso. Porque, além de tudo, era um vírus de superfície, né? Um vírus que fica no ar, que fica na superfície. Então, a gente estava numa situação muito complexa. E esses treinos de resposta deviam ter que ter uma consequência. Então, eu clamava as pessoas para uma reforçar a outra, para ter uma rede de apoio de monitoria. E também, se vocês lembrarem, a Rede Globo acabou fazendo um trabalho excelente quando eu pensei que eu ia elogiar a Rede Globo nesse ponto, porque ela tem vários problemas, mas ela fez um trabalho excelente. Ela pôs a gente em contato com as consequências aversivas dos outros. Ela começou a mostrar imagem de caixão, imagem de pessoas sendo enterradas, imagens horrorosas de pronto-socorro. Ela começou a pôr a gente em contato com uma consequência que naturalmente não ocorreria, a não ser que a gente se contaminasse, né? Então, obviamente que quando ela mostrava isso, ela não culpava as pessoas, mas houve momentos em que a sociedade foi aprendendo e foi culpando as pessoas. Por exemplo, as pessoas que davam festas e que se contaminaram. Então, não sei se vocês lembram, logo no começo da pandemia, houve aquele casamento em Trancoso, de um nível socioeconômico alto, e várias pessoas se contaminaram. Então, aí as redes sociais fizeram um contra-controle, mostrando, olha, vocês fizeram festas, vocês contaminaram, se contaminaram, contaminaram outros, e chegaram a fazer aquele cancelamento de uma das protagonistas disso, né? Então, essas novas respostas precisavam ser reforçadas. Então, esse primeiro vídeo, ele foi um vídeo que teve 1.892 visualizações, muitos, mais de 100 comentários, e teve o compartilhamento. Então, foi nesse primeiro momento onde eu enfatizei a questão de que a gente precisava aprender. A gente precisava aprender essas novas respostas, né? E aí eu falei dessa rede de monitoria positiva. Mas o problema continuava, porque a gente precisava agora, tudo bem, criar novas respostas, criar novas consequências, e criar novos estímulos antecedentes. Então, a ABAE começou a divulgar algumas orientações para a gente pôr avisos em casa, lembretes, álcool gel e máscaras em locais de fácil acesso, né? Locais que facilitam a higienização, né? Então, que você aumentasse o controle de estímulos sobre o seu comportamento, né? Para que não ficasse no automatismo, porque o automatismo são para as respostas antigas, né? Então, isso, a análise do comportamento ajudou bastante. Tem um estudo que saiu há pouco tempo mostrando o efeito dos nudes, né? Que são aquelas marcas, né? Sinalizando, né? Que aumentam o lavar as mãos. Então, você sai do banheiro, ao invés de vir uma instrução só escrita, vem as marcas para você se dirigir
ao lavar as mãos, as figuras de máscara, os avisos, né? Então, tudo isso são elementos da contingência que precisariam ser modificados. Então, eu falei muito isso no segundo vídeo, né? Mas o Brasil estava em ampla ascensão do número de mortos, isso é por volta de abril, esse segundo vídeo. O primeiro foi dia 10 de abril e o segundo já em 14 de abril. Oi. E aí, nesse segundo, os índices de adesão ao distanciamento social, ao ficar em casa, estavam baixíssimos, né? Então, aí eu fiz um segundo vídeo, que esse foi também para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu sou cientista do comportamento desse instituto, que é estudo sobre comportamento, cognição e ensino, que a sede é São Carlos, mas envolve o pessoal de Federal do Pará, o UNB, São Carlos, né, a USP. E aí, nesse segundo, era uma análise de por que a gente estava relaxando na adesão. Então, São Paulo estava com 43% de adesão, e precisaria ter 70%, né? Então, nesse momento, eu começo a entrar com o controle pelo antecedente verbal. Porque aí a análise é a seguinte: numa contingência em que a consequência é invisível ou a longo prazo, o controle pelo verbal se instala. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu agir assim ou assado. Então, eu vou ouvir o que me dizem. E aí, quem eu vou ouvir ou o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a ciência ou eu vou ouvir os políticos? E aí começa a haver os discursos discrepantes, né? Então, o governo do estado de São Paulo, com o Dória, e o governo federal com o Bolsonaro, os dois claramente disputando política, disputando a próxima presidência, começaram a ter discursos antagônicos, né? E aí eu faço uma metáfora, é como pai e mãe brigando, né? Um fala uma coisa, a ciência fala uma coisa, o presidente da nação fala outra. Qual é a adesão nossa à ciência? Qual é a adesão à política, né? Então, quando a consequência não é clara, quando as respostas são difíceis, você vê, no machismo, outro dia eu dei uma palestra para Cascavel, então um comentário é que, por exemplo, muitos os agricultores, populações mais machistas ou mais de extrema-direita, acabam seguindo muito mais a não-ciência e a história antiga dessas pessoas, com ser forte, ser fraco. Então, o nosso presidente disse, a Covid é para os fracos, é só uma gripezinha. Então, esse controle verbal começou a se instalar e começou a prejudicar não apenas o seguimento das instruções verbais da ciência, como também começou a instalar respostas incompatíveis a tudo que a ciência estava dizendo, que é ir às ruas, né? E aí a explicação comportamental também fica clara. Se a consequência do vírus me contaminar é atrasada, é inexistente, é invisível, se os meus amigos estão lá fora, se eu faço parte de um nível socioeconômico com pouco espaço dentro de casa, a resposta de ficar em casa começa a ficar aversiva e a de sair muito mais reforçadora. E aí aqui nós já estamos em meados de abril, já começa a ser um período, nunca imaginaríamos que seria tão longo, né? Mas naquele momento já era mais de um mês em casa. Então, os controles verbais começam a ter um efeito sobre o comportamento. Aí você vai falar, Marta, mas a gente sabe que o controle por instrução é menor do que a de contingência, mas olha a contingência que a gente está exposto. A contingência da Covid é uma contingência frágil. Então, um controle verbal, mesmo que dissonante, ele acaba se instalando por milhões de pessoas. Se você pegar só os eleitores, né, do presidente, isso já dá um número muito grande, né? E aí,
o Catânia, que falou aqui, que é um grande professor, né? Ele vai dizer que o comportamento verbal ele tem 3 funções. Uma é o controle instrucional, é dizer ao outro o que fazer. O outro é permitir formação de classes de equivalência. Então, se eu falo, mas se na minha vida essa fala ela foi pareada com objetos e fenômenos, tudo vira uma classe permeada pelo comportamento verbal. E também permitir processos autocríticos. Então, quando o presidente diz é uma gripezinha, esse sufixozinha é um autocrítico que altera o efeito sobre o ouvinte, alterando a precisão de controle. Se eu te digo, Myron, cuidado, é um vírus altamente contagioso, né? Cuidado, é melhor você ficar em casa, e eu anuncio os reforçadores para você ficar em casa, isso tem um efeito muito diferente se eu te disser, isso é uma gripezinha, não dê bola, isso é para os fracos, você é um homem, você é forte, não vá dar uma aí de fraquinho, usando máscara e ficando em casa, né? A economia é muito mais importante. Então, esses processos autocríticos são essas recombinações do verbal que as pesquisas que a gente faz aqui no Laboratório de Estudos de Operantes Verbais da USP, com os meus mestrandos, doutorandos, têm mostrado efeitos imediatos, às vezes temporários, mas mostra que tem um efeito. Eu trouxe até um dado para vocês verem que interessante. Então, quando você analisa, né, essas falas todas, você começa a entender por que a adesão está pequena e por que esse verbal está controlando, né? Então, por exemplo, se você desce para as praias do litoral norte aqui do estado de São Paulo, antes as placas, elas diziam assim, é proibido o uso do celular ao volante. Hoje, essas placas dizem assim, proíba-se o uso do celular ao volante. É uma diferença autocrítica sutil. É proibido, não use, e a outra é proíba-se, que te leva ao autocontrole. De novo, Charles Catânia é uma referência aqui, é dele essa análise que eu estou fazendo agora. Ele vai dizer o seguinte, por que esses processos autocríticos, que são permitidos graças à capacidade do ser humano de não ser um mero espectador do verbal, mas ele é um ser que produz o comportamento verbal como um operante, ele vai fazendo essas recombinações. Então, ele vai dizer o seguinte, o ser humano, ele identifica as origens do controle do outro. Então, quando o controle do outro é muito autoritário, do tipo, não use o celular, não use a máscara, isso é coisa para fracos. Quando é muito tácito, muito direto, né? Isso pode gerar uma adesão menor do que quando você usa esse tipo de processo autocrítico. Proíba-se. Isso é melhor para você. Que tal? E aí o Catânia faz uma análise naquele artigo dele de 2003, né, onde ele fala verbal governance, né, que ele vai dizer que porque quando você é sutil e o autocrítico ele pode trazer essa sutileza, o outro, que é o ouvinte, ele não identifica claramente que é um comando também do outro. Ele não percebe a origem do controle e se submete mais facilmente, né? Então, aqui é um pouco a análise comportamental da persuasão, e a persuasão não é necessariamente ruim. Então, o Catânia, os estudos do nosso laboratório seguem muito essa linha dele de dizer que o verbal, se ele é modelado, se ele é sutil via processos autocríticos, o outro pode acabar seguindo sem perceber, né? Então, aqui, por que eu entrei nisso? Para mostrar para vocês isso aqui, que é Catânia, né? Que essas sutilezas da fala de um presidente versus a fala de um cientista, né, pode fazer com que a gente tenha 2 grupos, o que adere e o que não adere, porque está havendo aí
por parte dos políticos, uma persuasão verbal, né, desse tipo, né? Então, Catânia analisa assim, dizemos, até foi coincidência não, um bom, né, Mário, uma boa sequência, ele terminou e eu começo citando, né, o próprio. Excelente, Então, excelente. parecia combinado, mas não foi. Então, o próprio Catânia cita essas nossas pesquisas nos livros dele, né? Muito legal. Então, ele vai dizer, dizemos uns aos outros o que fazer e o dizer. As instruções podem modificar o comportamento do ouvinte em situações em que as consequências naturais não são por si mesmas ineficientes, ou são somente a longo prazo. Então, é a situação que a gente vive no Covid, né? As instruções na Covid, né? Porque é a doença do coronavírus. Quer dizer, as instruções vão ter maior peso porque as naturais, as consequências são ineficientes. Então, essa persuasão é mais eficiente se o controle discriminativo não é claro, se não está claro qual é o reforçador positivo e não estão claros os elementos aversivos. Então, as instruções não substituem as sutilezas de um contato direto com as contingências, mas as sutilezas persuasivas podem distanciar o contato com as contingências e aumentar a obediência a esse presidente, ou evocar a emissão do comportamento uma única vez, e, por vezes, uma única vez é decisiva e irreversível, como na pandemia. Uma vez que você pisa na bola, pode ser fatal, né? E o próprio Skinner, já em Ciência e Comportamento, ele prediz esse controle do verbal, né? Que ele fala, se você informa o estudante as vantagens que vai obter na educação, a própria educação pode adquirir um valor reforçador. E os nossos estudos no laboratório têm mostrado isso, que a persuasão nada mais é do que, ao invés de você ordenar o outro, você sugere e anuncia um possível valor reforçador, né? Então, é isso que tanto a ciência precisa aprender a fazer mais, como também a gente precisa ficar atento qual é o reforçador daquele falante que está nos dizendo que é só uma gripezinha, que isso é para fracos e coisa e tal, né? Aqui é um trecho longo do Catânia, não vem ao caso, mas ele vai dizer basicamente isso, que a gente pode modificar o comportamento das pessoas, não só por meio de instruções, mas modelando o que a pessoa diz sobre algo, né? Então, ele vai dizer, as comunidades verbais sempre vão estabelecer uma correspondência entre as palavras e os eventos. Então, se um idoso mais teimoso diz, não, esse vírus não é nada, não adianta você rebater e dizer, não, é sim, é contagioso, é grave, é isso. Você pode ir pela modelagem verbal e, no método socrático, ir reforçando cada vez mais falas que identificam que ele está percebendo os perigos e coerente com as ações dele estar se protegendo. Então, se as consequências não existem para a ação, você começa a estabelecer consequências criadas, né, sociais, para as falas que vão na direção da proteção, das respostas de proteção, bem como uma coerência nas contingências de reforço para as próprias ações. Então, ele vai dizer, a correspondência entre falar e fazer pode ocorrer em ambas as direções. Se a gente faz alguma coisa, a gente pode dizer que a fez, e se dissermos que faremos, então poderemos fazê-lo. Se a comunidade verbal estabelecer contingências por meio de instruções, mas também modelando o que se diz, né? E se for reforçado tanto dizer quanto dizer e fazer, o fazer poderá ocorrer, né? Então, por meio dessas contingências, o próprio verbal de cada um pode se tornar eficaz como estímulo instrucional. Então, isso aconteceu aqui em casa, né? Com a fala de marido, né? Que ele fala, não, isso não é nada, não, isso é tranquilo, né? Então, não, pode deixar, não, relaxa. Aí ele foi melhorando. Ele falou, pode deixar, estou me cuidando, olha o que eu fiz, e aí eu vou reforçando. Ele fala, não, eu tenho medo, não vou jogar bola, não vou jogar futebol. E aí ela fala, muito bem, olha aí, é uma fala, tem que ser muito macho para dizer que tem medo, né? Então você vai reforçando, então você vai fazendo uma modelagem do verbal. É um procedimento persuasivo, a persuasão não é um termo técnico da nossa área, mas é,
você vai construindo um verbal na direção das proteções, né? Então, e outra coisa, né? Todo mundo fala, eu vou participar de um webinar na FAPESP, dia 4 de novembro de manhã, gente. Se vocês puderem, é de graça, vão lá assistir, porque é com pesquisador gringo de outras áreas, né? Então, o seminário vai chamar aí comportamento... eu vou lá. Você divulga, beleza. Porque vai ser top level, eles vão mostrar as pesquisas lá correlacionais, e eu vou levar essa análise, né? Que para nós isso... A gente não precisa fazer uma pesquisa específica de Covid-19, a gente tem já clareza desses processos. Pode ser que eu esteja sendo presunçosa como analista do comportamento, mas olha essa frase de Skinner, na hora que ele diz, na época, já no livro Verbal Behavior, ele vai dizer que a autodescrição no comportamento verbal é de especial interesse por muitas razões. Apenas por meio desse comportamento de se autodescrever, o falante se torna consciente do que ele está fazendo e dizendo e por quê. Então, para os analistas do comportamento, consciência é comportamento verbal. Então, mesmo que você tenha conseguido arrumar contingências na tua casa, com tua família, para instalar, e treinos para instalar comportamentos que nos protejam do SARS-CoV-2, comportamentos que nos mantenham seguros em casa e seguros quando temos que sair, esses comportamentos também podem ser descritos verbalmente. Essa descrição verbal, ela é um plus. Aqui, para Skinner, é um mega plus, né? Porque ele vai dizer, é nessa hora que eu tomo consciência. Não sei se vocês já viram isso nas vidas de vocês. Às vezes, quando a gente fala uma coisa, você fala, nossa, olha o que eu acabei de dizer. Então, o falar é uma descrição de contingências que pode nos ajudar, né? E um falar inconsistente com o fazer pode atrapalhar. Então, nesse momento, eu estou dizendo o seguinte, com consequências fracas e respostas complexas, o verbal pode se instalar contra a gente, mas a gente pode reverter a nosso favor, via modelagem do verbal, né? Então, aqui, o Catania vai dizer em inglês que as comunidades verbais estabelecem algumas correspondências entre as palavras e os eventos, e que essa correspondência opera em ambas as direções, como das classes de equivalência, né? A gente pode nomear as coisas que vemos e encontrar as coisas que a gente nomeia. Então, o Kohlenberg sai, num texto do Saussure, que ele cita, ele fala, às vezes um terapeuta diz para um cliente, de fato, você me conta que você passa mal. Em que condições você passa mal? Era um passar mal do estômago, no caso que ele traz. Aí o cliente fala, eu passo mal quando eu tomo Coca-Cola. Olha, viu? Então, diante da Coca-Cola, você toma e passa mal. Então, a gente já descobriu o seu antecedente, a sua resposta e a consequência aversiva. Então, o Saussure, que foi um pesquisador em comportamento verbal e que morreu há 1 ou 2 anos, bruscamente, né? Ele também vai dizer isso, que o verbal pode funcionar como um estímulo alterador de função. Então, a hora que eu começo a dizer que eu passo mal quando tomo coca, diante da coca, eu posso me lembrar disso que o terapeuta analisou. Então, na hora em que eu vejo a coca, eu poderei recusar a Coca-Cola, né? Então, as falas, eu vejo, por exemplo, em algumas famílias, o pessoal conversa e ninguém fala em Covid. Aí, tudo bom? Tudo bem? E aí, tem passeado muito? Gente, como passeado muito? Ninguém está passeando muito. Então, eu vejo algumas falas de esquiva que ninguém fala. E eu sempre acho isso ruim. Eu acho que a gente tem que falar, oi, aí, tudo bem? Como está indo de Covid? Está usando máscara direitinho e o álcool gel? Já acabou? E a viagem? Acho que só 2021, né? Ou então de porta em porta. Ou seja, você vai falando, o estímulo vai alterando a função. Se você não fala, é uma esquiva. O vírus já se esquiva dele, né? Porque ele não está ali, né? Então, suas respostas
terão que ser de esquivas, né? Terão que ser por reforço negativo. Agora, se a sua fala também vai ser, você está piorando um pouco, né? Não pode exagerar, porque daí se torna muito punitivo para o outro também, né? Mas é aquela coisa de ter que falar, sabe? Tem que fazer o coping no falar, né? Bom, aqui não se assustem, porque eu sei que isso é um webinar, mas é uma coisa informal. Vocês estão vendo esse gráfico maluco aqui, é só para mostrar para vocês que no estudo da Paola Almeida, que ela fez no doutorado, ela mostra empiricamente que quando as contingências são atrasadas, um verbal com autocrítico tem um efeito. Então, eu vou explicar esse gráfico. Esse gráfico é de um participante que ele sempre escolhia as consequências a longo prazo, ao invés das imediatas. Então, essas barras cinzas claras bem altas, na fase 1.1, fase 1.2, é a linha de base dele. Ele era um cara que escolheu as respostas que davam a consequência só dali a 6 semanas, mas eram maiores do que se ele escolhesse as imediatas. Eram 2 botões no teclado, o azul e verde era para consequências a longo prazo, amarelo e laranja consequências imediatas. Então, ele podia escolher livremente e esse participante, essas barras cinzas grandes, ele escolhia sempre a longo prazo. Então, é a gente, a consequência não está aqui agora, só que aí, nessa fase aqui, sem autocrítico, o experimentador dizia para ele estava teclando azul ou verde, tá? Quando entra a fase autocrítica, ele fala para o participante, tecle laranja ou amarelo. Ponto. Um mando, uma instrução. O que aconteceu? Ele mudou o padrão, ele seguiu, mas ele voltava, tá vendo? Ele vai para barras curtinhas, que quer dizer que ele começou a clicar o laranja e o amarelo, mas ele, de vez em quando, ia lá testar a contingência da consequência a longo prazo, porque era tudo, a contingência continuava igual. Mas veio uma instrução. Aí, olha agora, vocês estão vendo esse pico preto perto da setinha azul? Esse pico preto aqui, né, que parece um eletrocardiograma, esse polígono de frequência mostra a latência em responder. Então, quando o experimentador chegou para ele e disse o seguinte, o padrão dele é responder no azul, né? Ele chegou e... Pronto. Voltou, Myron. Ô, professora, eu perdi aqui. Onde você foi? Foi lá para as florestas? Eu tô na White Mountains, no estado do Maine. Ai, que delícia, tá. Olha, mas voltou bem melhor. Ai, que bom. Desculpa. Então, vamos lá, olha. Então, por exemplo, vejam só. Então, imagina a gente aqui no Covid, aí vem o experimentador e fala, ó, é pior fazer o que você está fazendo. Aí, rapidamente, o participante voltou para outro padrão. Porque a gente queria ver se o verbal ia reverter o padrão dele. Agora, olha o qualificador negativo. O qualificador negativo, o participante chegou e falou, ó, é pior fazer o que você está fazendo. Aí, vejam que vai um pico preto lá em cima, é a latência. O cara para de fazer o que está fazendo, ele ainda responde, mas ele para pensar loucamente e depois muda o padrão totalmente. Professora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Passa. Então, a linha preta que a gente está vendo é a latência. Então, é a latência de cada comportamento. Então, por exemplo, a hora que ele estava lá respondendo de boa. Uhum. Né? A hora que o experimentador... Antes ele só o padrãozinho até que o experimentador... dele de consequência atrasada. Uhum. Aí o experimentador falou, clique no laranja ou amarelo. Ele mudou. É uma instrução simples. A hora que ele põe um autocrítico negativo, qualificador, dizendo é pior clicar no verde ou azul, que é esse padrão dele. O que ele faz? Ele sobe a latência e fala, epa, o que é pior aqui? Ele para, nessa hora que ele escolhe. Aí ele escolhe outra coisa, ele escolhe o imediato, escolhe o laranja e o amarelo, que ele não estava escolhendo. Então, aquela primeira resposta que a gente está vendo ali, na verdade,
Porque... É a antiga. Ah, tá. E aí depois, olha, cuidado. É a Aí antiga, ainda ele tem a parou para latência, pensar, ele baixa ainda tudo. respondeu no padrão antigo, mas daí ele baixou e fez tudo o inverso. Uhum. Aí ele se mantém quando o experimentador põe um qualificador positivo. O que é esse qualificador positivo? É anunciar os reforçadores. Quer dizer, olha, é melhor você clicar no laranja e no amarelo. Ele continua clicando no laranja e no amarelo, mas no finzinho ele aumenta um pouco a latência e volta no padrão dele. Então, isso mostra o seguinte: os efeitos verbais são temporários. Mas numa pandemia não importa. Porque se nesse momento você chega para o teu marido, tua filha, ou para o caixa do supermercado e fala para ele assim, por favor, me põe um álcool gel na mão, ele te dá o álcool gel, né? Ou então você fala para ele, melhor você pôr a máscara agora, hein? Porque tem muita gente, aumentou, gente, ele põe, é imediato, naquele momento você já o protegeu e se protegeu, né? Então, é só para mostrar o seguinte: a gente tem base científica para mostrar que, mesmo efeitos temporários do verbal, vale a pena. Mas, eu mesmo explicando tudo isso, né, nos vídeos, eu trouxe algumas outras análises de Skinner que falavam para a gente o seguinte: bom, tá, a consequência não está ali. Então, o que eu faço? Então, Skinner tem uma análise belíssima naquele texto, Por que nós não estamos agindo para salvar o mundo? E que ele fala, a gente tem que se comportar como se o futuro fosse hoje. Então, e aí o presidente da Organização Mundial da Saúde fala a mesma coisa. Se comporte como se você estivesse infectado. E aí isso eu dizia nesse vídeo, esse vídeo foi do dia 1º de maio. Imagine que a gente estava estupefatos porque a gente tinha atingido 5 mil Caso. mortos. Né? Imagine, eram 5 mil. Mas foi um vídeo, 5.900 mortes e a taxa de contágio altíssima. Daí eu fiz um vídeo, só esse vídeo era Por que não estamos agindo? Para salvar o mundo, o pior cenário nos espera. Teve 5.500 visualizações e mais 300 compartilhamentos. Então, eu contei. Eu acho que esses meus vídeos, de boa vontade como cidadã, sabe? Eu não estava querendo aparecer, nem dar aula, nem isso aqui, porque eu não preciso, felizmente, né? Aparecer não é tudo nessa vida, né? Se fosse esse sol que aparece todo dia, seria muito metido a besta, né? Então, mas enfim, minha filha, quando eu ganhei a eleição para presidente da ABA, ela escreveu numa mensagem pública, ela falou, ela nunca esperou chegar até aqui, por isso chegou, né? Então, essas coisas não me sobem. Então, eu ficava, tipo, madrugada. No dia seguinte, a minha filha falava, mas fiz vídeo essa madrugada. Era uma coisa de utilidade pública. Então, eu acho que com isso eu acabei alcançando por baixo umas 15 a 20 mil pessoas, né? Não é milhões, mas é um bom número. Aí o jornal Nexo, que é um jornal que circula muito nas universidades brasileiras, me pediu uma entrevista, dizendo como que a gente faz com os dois grupos, os fiscais da quarentena e os que estão relaxando, né? Ou seja, os que estão ouvindo os cientistas ou os que estão ouvindo os políticos. Aí eu fiz essa metáfora. Eu falei, bom, é como filhos cujos pais estão brigando em si mesmo. O pai, ele é a não ciência, a política, que é o presidente, e a ciência é a mãe. Então, o pai fala uma coisa, a mãe faz outra, fala outra, os filhos ficam confusos, uma parte faz uma coisa, outra parte faz a outra, em função da história de reforçamento que tem com um e com o outro, né? Então, por exemplo, nesse webinar da FAPESP, uma das pesquisas correlacionais, eles correlacionaram partidos de direita com não seguir e partidos de esquerda com seguir, com o seguir. Mas isso é porque os líderes de direita dos Estados Unidos e Brasil, eles são péssimos nisso. Assim como
não é da Borroslávia, é de um país do leste europeu, que falou que esse Covid mata com água e sabão, né? Então, são 3 exemplos de um desastre de controle pandêmico, porque são pessoas que têm essas falas, né, incongruentes, e daí surgem 2 grupos, né? E não é de se admirar que, por exemplo, quando a gente olha aqui nos Estados Unidos, a gente já passou 200 mil mortes. Olha aí no Brasil, passou 150 mil mortes. E é curioso, porque é um país que tem uma tecnologia, tem uma ciência muito evoluída, mas olha a presidência, né? E aqui no Brasil nós temos grandes cientistas, então fica esse discurso dissonante com 2 pilares, né? E aí também um anúncio de flexibilização econômica pela fadiga econômica. E aí a confusão que as pessoas fazem também entre os laços afetivos e o distanciamento necessário, né? Então, acha que porque eu gosto do filho e o filho gosta, que não há perigo ali, né? Mas há. Então, isso foi muito difícil. Então, o custo da resposta, dentre as novas respostas que a gente tinha que aprender, essa coisa do brasileiro até ser mais europeu, né? Não ficar toda hora abraçando e beijando o filho, né? Querer toda hora socializar, né? Então, isso, me pergunto, que efeitos você acha que vai ter isso a longo prazo? É um fenômeno da ressurgência, né? Quando voltar tudo ao normal, os comportamentos mais antigos, mais reforçados, vão voltar, né? Não tem como. E aí eu falava que o sentimento de medo é um sentimento adaptativo, porque o medo, na análise do comportamento, as emoções, elas vêm junto com as respostas. Então, eu não choro porque estou triste, nem estou triste porque choro, né? Skinner dizia. Eu choro e estou triste porque algo aconteceu. Então, essa resposta de medo, ela é adaptativa, ela é salutar e ela é bem-vinda, né? Aí a cereja do bolo foi a minha ida à Globo News 2 vezes em menos de 20 dias, né? A Globo News me convida para ir lá com base nessa reportagem do Nexo. Foram 2 vezes em menos de 20 dias. Uma para falar da volta às aulas e outra para falar dessa cisão. Então, a análise do comportamento, eu acabei sendo reforçada, veja, por fazer essa análise. Agora estou indo num contexto altamente científico, que é a FAPESP, falar para pesquisadores do exterior, né? Então, eu fiquei muito assim, surpresa, porque assim, nossa, eu não, né, fiz uma coisa de utilidade pública, mas que está tendo um respaldo, né, na imprensa séria. E naquele texto do Skinner, né, Por que não estamos agindo para salvar o mundo, ele fala na 4ª força. A 4ª força é a ciência e a imprensa livre e séria. São essas 2 forças que podem nos salvar de políticos como o nosso presidente dos Estados Unidos, e de um caminho anti-ciência, né? E hoje de manhã eu tive a reunião com o meu grupo do INCT, como parte das atividades da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, e 2 colegas minhas, Paula Garcia e Júlia Roca, fizeram um estudo de levantamento durante a Covid, mostrando que a adesão às diretrizes da OMS são maiores entre aqueles que seguem a ciência, obviamente. A senhora viu recentemente assim, faz uns 2 meses, um estudo que a National Geographic publicou sobre isso? Na verdade, eles fazem assim, eles têm um monte de dados sociodemográficos e eles dizem qual o percentual daquele grupo que está seguindo ou não cada recomendação. Muito interessante, eu vou procurar depois e eu mando para a senhora. Dos dados que eles mostraram hoje, parece que nível socioeconômico, localização geográfica, não são variáveis que interferiram muito na adesão ou não, mas o conhecimento que a pessoa tinha de ciência e pseudociência e o quanto ela rejeitava um ou outro, né?
mas esses estudos ainda estão acontecendo, né? Então, o que eu queria era trazer aqui um ânimo, né? Porque enquanto a gente estava na ABAI, nos congressos, quando eu leio Skinner, eu sempre vejo um otimismo, né? Em mudar o mundo pela análise do comportamento, né? Quem somos nós contra uma pandemia, né? Mas alguma coisa a gente pode fazer. E eu acho que um dos caminhos é isso, é divulgar, disseminar, que é o que você está fazendo, Myron. Então, parabéns aí Obrigado, pelo professor. seu projeto. Agora temos uns minutinhos, o pessoal pode fazer perguntas. Obrigado, professor. A gente tem uma equipe fenomenal aqui no Psicologia do Sofá. Olha só, Matheus já tem aqui. Ó. Isso, ó, tem 3 perguntas ali. A senhora quer... Ai, que lindo! Esse Matheus, eu vou chorar aqui, Matheus. deixa eu ler para o pessoal aqui, colocar aqui para o pessoal ver também, né? O Matheus falou assim, boa noite, muito obrigado pela excelente apresentação. Quando vi que você deu uma entrevista para a Globo News, fiquei muito feliz, pois vi a análise de comportamento sendo reconhecida e recebendo voz. Espero que esse movimento que você vem fazendo dê muito mais frutos para que a população em geral conheça melhor nossa área e veja o quão benéfico pode ser reconhecer e compreender o que controla nosso comportamento. Muito obrigado. Professora, mas é fenomenal, né? Até a senhora brincou na sua publicação no Instagram, e foi uma brincadeira que a gente fez no começo com Psicologia no Sofá, né? A gente riscou o divã, botou o sofá, mas a gente sabe que, por exemplo, na maior parte dos meios, outras abordagens, inclusive a psicanálise, tem muito mais espaço. E, de repente, ver a senhora numa situação mundialmente importante como essa, vir, né, e em rede nacional, internacional, né, porque chegou aqui, né, falando sobre análise de comportamento e como a gente interpreta esses acontecimentos, é realmente fenomenal. Aquela, sabe que depois disso tudo, eu, em 2018, ganhei um prêmio da ABAI por disseminação internacional da análise do comportamento, que é tudo que a gente faz no Brasil. Mas existe um prêmio na ABAI que quase ninguém ganha, porque a gente faz muito pouco, que é a divulgação da análise do comportamento na grande mídia. E o Dick Malott, o Richard Malott, ficou tão entusiasmado com isso tudo, com a Globo News, que a ajuda dos meus doutorandos, eles me inscreveram para um prêmio lá, que é distribuição da análise comportamental na grande mídia. Torçam aí para o Brasil ganhar. Será que a gente pode votar? Como será que funciona? Acho que pode, tem que torcer agora, porque já vai para o conselho, votam os membros do conselho, mas tem representante de aluno. Descobre quem é o representante de aluno no conselho da ABAI para votar, mas por enquanto é segredo. Tá. Mais ou menos, Mas é isso, a gente tem que... Porque você precisa um pouco de coragem, porque os pares, eles são exigentes. Então, por exemplo, se você tem um deslize, alguma coisa no conceito, né? Mas o que eu tenho recebido de feedback dos meus colegas é que eu tenho conseguido manter a precisão conceitual, né? Agora tem o Samuel e a Mirella, olha. Qual que a senhora quer responder primeiro? Não, vai pela ordem aí, né? Então tá, vamos lá, o Samuel. O Samuel está dizendo, professora, muito obrigado pela palestra. Tal controle instrucional poderia ser efetivado pelo acompanhamento contínuo dos agentes comunitários de saúde neste período? E como a análise de comportamento poderia amplificar uma estratégia de saúde pública como essa? Eu acho que é o que a gente está fazendo, sem dúvida nenhuma. Logo no começo, eu escrevi também para alguns colegas que trabalham com saúde pública. Um deles me deu um espaço para escrever num jornal, mas a gente luta muito contra o preconceito, né? Olha o Silvio Botomé aqui, meu professor. Olha que lindo. Ele mandou uma mensagem aqui. Ai, que lindo. Ai, que lindo, olha aqui. Desculpe, viu, Mirella, eu já leio tua questão. Mas eu acho que é isso, é água mole em pedra dura. O Skinner e Keller conversando sobre o que fazer, né, para fazer crescer a análise de comportamento, eles disseram, o Skinner disse para o Keller, falou, olha, não espere uma grande revolução, continue
mordiscando. Se você vir uma pequena escola que trabalha com análise de comportamento, vá lá, incentive. Se você vê um jornalista que te convidou para escrever, para falar, vai lá. Essa semana mesmo eu dei uma entrevista escrita para o Estado de São Paulo, para o Estadão, e vai de pequenos passos, né? Então, deixa eu ver o que o Silvio escreveu. Olá, Marco, parabéns pela belíssima iniciativa e excelente realização de contribuições a uma população tão sofrida quanto abandonada por governantes que sequer a consideram como algo relevante em suas atuações e discursos. Fiquei feliz em ver você atuando por aí. Abraço, Silvio, Paulo, seu velho amigo e professor. Eu fui formada pelo Silvio, né? Aí eu vi quando ele fez inscrição hoje, foi uma das últimas, eu até comentei com o pessoal, falei, olha que legal, o Botomé acabou de se inscrever para a palestra. O Tomé, eu trabalhei em saúde pública com ele, fazendo programas, o meu grupo era de escolha e preparo de alimentos. Então, é isso, você vai no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Você vai ligando a corneta e vai analisando, sem brigar, sem entrar em mal-estar com colegas, né? Aí tem a Mirella, que acho que foi a primeira. De que forma você pensa que poderíamos ser ferramenta para manejar esse momento de retorno às atividades? Esse foi o tema dessa segunda entrevista da Globo News, né? Reconhecer que é um momento de grande ansiedade. Teve alguns professores falando, não, precisa ressocializar. Gente, é exagero, né? As crianças não vão ter que aprender a ressocializar. Nós tivemos nós tivemos uma retirada abrupta, agora a gente vai ter que ter uma reinserção gradual, um fading in gradual, né? Uma entrada gradual, sem exageros, considerando todos os vetores de contágio que podem acontecer aí numa decisão de família, respeitando as decisões de família, tem dos mais variados tipos de respostas, né? E eu acho que a psicologia, a análise do comportamento, é trazendo esses conceitos. Vamos devagar, vamos gradual. Tem uma médica paquistanesa que ela escreveu uma coisa tão bonita. Ela falou, olha, como paquistanesa e professora de Oxford, né? Eu já vivi no meu país muitas catástrofes. Ele fala, em época de catástrofe, de pandemia, em época de desastres, você tem que garantir o funcionamento mínimo da tua casa, do alimento, do convívio. A produtividade pode abaixar e tudo bem. O ensino formal pode cair um pouco, tudo bem. Os ganhos, você vai manejando o que é possível, né? Então, não adianta agora querer voltar tudo de uma vez, não adianta agora online, quer dar uma opção de provas, uma opção de trabalhos, né? Vamos com calma. Então, acho que é sempre o que eu estou desmistificando é que a gente pode disseminar a análise do comportamento sem cair na vulgaridade, sem cair no populismo, trazendo os conceitos com uma flexibilidade que as pessoas possam entender, porque a nossa epistemologia ela é complexa, ela é sofisticada, mas que a gente possa dar pequenos passos que ajudem, né? No manejo desse retorno que não está fácil para ninguém, né? Verdade. Professora, a gente tem mais alguns agradecimentos aqui da Maína. Boa noite, professora. É uma honra estar com você uma sexta-feira à noite. Obrigado por tudo que você tem feito pela análise do comportamento pela sociedade. E eu quero aproveitar também para agradecer. A senhora aceitou o nosso convite prontamente e, né, sempre muito fácil comunicação, muito fácil acesso. E a gente agradece muito, muito, muito. Assim, melhor forma de dar o pontapé inicial na temporada 2 do Psicologia no Sofá. E o Silvio Botomé era um que falava, Marta, não sobe na sua cabeça a coisa de presidência, não sobe mesmo, é mais uma tarefa como outra, né? Mas a gente tem que ter a consciência, né, como o próprio Skinner diz, da responsabilidade e não pode falar qualquer coisa, né? E a Mirella, como última pergunta, que ela toca num ponto importante que o Helder Russo já abordou, que é esse afrouxar as regras, né?
que é perigoso no sentido de que causa uma falsa sensação de controle de pandemia. Então, se você juntar vários fenômenos, né? Saciação e privação, essa esquiva constante e o não entrar em contato com o próprio vírus, e vai dando uma sensação de que está tudo bem. Mas o vírus está aí, a pandemia não acabou, e a gente tem que fazer pequenos passos, né, que ainda tornem a nossa casa, né, a mais reforçadora possível, né? Você consiga ter um bem-estar ali dentro, formar cabanas com seus filhos, jogos de tabuleiro, e diversificar as atividades em casa, diminuir a exigência, a expectativa de que tudo esteja perfeito, e não vamos afrouxar, não, porque não acabou. Não, aqui os estados que afrouxaram estão começando a crescer os casos de novo. Até Massachusetts, que é um estado, que é o meu estado, né? E que é um estado que estava muito bem, teve um aumento assim de 67% de 300, subiu para 470 casos. Mas mesmo assim é um aumento considerável, né? Professora, nossa, sem palavras. Paciência, né? Hã? Imagina, Mário, muito obrigada, Professora, viu? então faz O assim, ó, Brasil é manda muito para bom mim. em análise. Oi? O Brasil é muito bom em análise de comportamento. É muito É bom, muito bom né? em ciência. A gente tem grandes cientistas aqui. Eu acho que eu não tenho dúvida, professora. Eu vejo assim, aqui é muito, né? Lógico, o meio que eu tô, mas eu sempre penso em cientistas brasileiros e principalmente analistas de comportamento brasileiros, que eu acho que com certeza o Brasil é o novo hub da análise do comportamento no mundo hoje, e isso eu acho o máximo, né? Sem Professora, dúvida. Orgulho. muito obrigado. Obrigada, gente. Manda para mim o Obrigada por negócio esse. lá da FAPESP para eu poder O que eu divulgar. fiquei de mandar mesmo? O link para o evento da FAPESP, que a senhora vai falar agora, Mano. em novembro. Assim que sair, vai ser 4 de novembro, é uma quarta de manhã. Eles têm feito também para atingir a sociedade. Tá Legal. bom? Muito obrigada, gente. Um beijo a todos. Professora, Silvio, muito Olga, obrigado, amo viu? você. Gente, Beijo. obrigado você que assistiu a gente mais uma vez. Fica ligado, logo mais tem mais. A gente já vai divulgar as próximas palestras, pode fazer sua inscrição. Professora, obrigado, um beijo e um abraço. Parabéns pelo projeto e trabalho aí, viu? Obrigado, professora. Um Tchau, abraço. Tchau. Tchau, gente. Até a tchau. próxima. Bom final de semana. Obrigado.